2024 foi um ano especialmente importante para o Oeste. Nosso time ganhou mais craques. E eles chegaram para melhorar extraordinariamente o desempenho da equipe. Vestiram a nossa camisa com a determinação de quem sabe a importância histórica do jornalismo independente. Como se sabe, nenhum time ganha sem o 12º jogador, a torcida. Nossa torcida é formada por dezenas de milhares de assinantes que lotam todas as arenas em que jogamos. Muitos troféus estão em jogo. Para garantir a conquista e a preservação desses troféus, é preciso que o entendimento entre time e torcida seja permanente. Nunca deixamos de suar a camisa. Noticiamos grandes eventos. Muitas histórias. O frio! É muito frio. Vamos resgatar 2 funcionários que estão escoltando a empresa, para ninguém roubar. É junto com você, nosso assinante, que sempre estaremos lutando em busca da vitória das liberdades democráticas. Na revista, no site e no canal da Oeste no YouTube. E vamos em frente, sempre juntos. Que venham mais conquistas em 2025. E que se multipliquem os campos em que a gente atua. Sempre com o apoio da torcida. A Oeste deseja a você um grande ano. Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda. Estamos no ar com o Jornal da Oeste, a primeira edição do ano. Um feliz 2025 para você. Estamos aqui com uma edição especial neste 1º de janeiro do ano novo, relembrando alguns fatos importantes, entrevistas exclusivas que tivemos por aqui ao longo das edições de 2024, com destaque para os cenários político e econômico do país. Seja bem-vindo, vamos nessa até 5h45, trazendo para você muita coisa legal nesse 1º de janeiro, nesta primeira edição do ano do Jornal da Oeste. E a gente começa relembrando a brasileira que foi surpreendida pela presença de Donald Trump atendendo em um drive-thru de uma rede de lanchonetes durante a campanha à Casa Branca. Nós conversamos à época com a Nayara Andrezic, que contou como foi esse momento. Vamos relembrar. Quem nunca passou pelo drive-thru da famosa rede de fast food só para pegar um lanche com batata frita? Pois é, quem fez exatamente isso nos Estados Unidos, mas foi atendida por Donald Trump, e aí não é para qualquer um, né? No drive-thru todo mundo passa, mas atendida por Donald Trump foi uma brasileira, a Nayara. Você deve ter visto esse vídeo circulando aí nos últimos dias, foi um dos vídeos que viralizaram no final de semana, e a Nayara está aqui ao vivo com a gente para contar um pouco mais de como foi essa experiência. Em primeiro lugar, Nayara, nem vou arriscar pronunciar o seu sobrenome, que eu sei que é complicado pra caramba, vou pedir que você mesma faça isso e se apresente, conte um pouquinho da sua história, quanto tempo você está aí nos Estados Unidos, com quem você vive e como foi essa experiência lá no McDonald's com Trump. Boa tarde, Nayara. Claro, boa tarde. Muito obrigada por me convidar. O meu nome é Nayara Andrezic, a pronúncia americana, né? Mas Andrezic seria a pronúncia correta. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 26 anos, sou cidadã americana, eu tenho dupla nacionalidade e é isso, eu tenho 2 filhos, um filho e uma filha, são adolescentes, a paixão da minha vida. E é isso aí, foi uma experiência muito tremenda passar com os meus filhos e a minha sobrinha pelo drive-thru e ser servida pelo Donald Trump, sem dúvida. E o que mais chamou a atenção foi a mensagem que você dirigiu a ele, né, Nayara? Você pediu que ele não deixe que os Estados Unidos se transformem no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que é que você não quer ver repetido por aí? O que é que o Brasil está fazendo de errado? O que é que está acontecendo por aqui que você não quer ver aí nos Estados Unidos?
Claro, e só para deixar isso claro, gente, eu amo o Brasil, eu não tenho vergonha do Brasil, de forma alguma, mas eu tenho vergonha da liderança atual do Brasil, que tem levado o país ao fundo do poço. Né? Então, quando eu falei aquilo para ele, a minha intenção foi de falar, por favor, conserve a nossa liberdade de expressão, né, que tem sido tolhida aos poucos, como está sendo aí no Brasil, e já está num estado bem avançado, né? E você vê isso pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter bloqueado o X, que é o que era chamado de Twitter antes, e também, e outra questão muito importante, porque é a questão com quem eu lido aqui, nos Estados Unidos é chamado a segunda emenda da Constituição, que é o direito do cidadão de bem, do cidadão correto, comprar e portar armas de fogo, ter a forma de se defender. Então, essa foi a minha mensagem para o presidente Trump, e os pontos mais importantes que eu tinha na mente eram esses, conservar a nossa liberdade de expressão e a liberdade do cidadão continuar usando, o cidadão de bem, continuar usando as armas para se defender de bandidos e da tirania governamental. Boa, e depois disso, né, Nayara, ontem ou anteontem você recebeu uma ligação muito especial, né, uma chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi essa conversa, o que é que o Bolsonaro falou, o que é que você falou para ele? Foi o evento mais significativo da minha vida, sem dúvida nenhuma, e não falem para o presidente Trump, mas a minha emoção de conversar com o presidente Bolsonaro foi muito maior do que ter apertado a mão do Donald Trump. Realmente foi uma coisa, um momento muito pessoal, muito especial para mim. E o presidente Jair Bolsonaro simplesmente me agradeceu pelo comentário e só me contando, simplesmente compartilhando comigo a situação do Brasil atual, a situação, os estados em que o partido dele tem ganhado as eleições locais e a caminhada que nós temos adiante, né? E foi mais ou menos isso, foi rapidinho a ligação e foi muito, assim, concentrada em uma ligação só, mas a minha emoção, eu perdi a minha cabeça, eu estava assim, eu não acredito que eu estou falando com um mito, né, uma pessoa que eu admiro tanto, que fez tanto pelo Brasil, que pegou o número de CACs de pessoas, de cidadãos responsáveis e o número de licenças de CAC que ele distribuiu no Brasil cresceu de 200 mil a 1 milhão. 1 milhão de brasileiros tiveram a oportunidade de obter suas armas de forma legal, né, através dos parâmetros determinados pela lei, tiveram as suas armas de fogo e a oportunidade de se defender. Então, isso foi tremendo que o presidente Bolsonaro fez, uma das coisas que ele fez, que foram tremendas. É isso? E também nós sabemos que ele é um defensor da liberdade de expressão. O presidente Bolsonaro jamais iria estar tolindo os seus adversários políticos, restringindo o direito deles de falar o que eles pensam, né? Nayara, o Bruno Musa está aqui com a gente também, nosso comentarista, ele vai te fazer a próxima pergunta. Nayara, primeiro, obrigado e meus parabéns, porque quando você fala que você não tem vergonha do Brasil, eu infelizmente hoje me envergonho muito em muitos aspectos, mas você como cidadã americana, você podia muito bem falar simplesmente dos Estados Unidos e você trouxe à tona o Brasil e isso rodou no mundo. Então você fez um grande serviço ao Brasil, né, falando o que você falou. Então, primeiro, parabéns. E tem um economista austríaco, que para mim é o maior economista do século XX, que é o Friedrich Hayek, em que ele fala que a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame. E no Brasil, esse salame está sendo cortado muito rápido. Então, obrigado, primeiro de tudo, por se expressar quando você está aí e poderia simplesmente esquecer aqui. E o meu ponto é mais do que uma pergunta, é uma colocação. Talvez isso tenha sido um chamado para você, independente da crença de cada um, seja divina ou o que quer que seja, para você ser mais uma voz com expressão ou com importância grande por fazer com que o Brasil seja visto no mundo. Eu tenho feito várias viagens em outros países para mostrar a obscenidade que a esquerda entrega. Sábado que vem eu estarei nos Estados Unidos, rodarei 3 estados, estarei em Washington no dia 5, para justamente dar mais voz ao Brasil, porque aqui realmente nós estamos perdendo por completo a liberdade. Então, eu te faço o convite também de poder ser mais uma voz extremamente importante para falar, gente, o Brasil hoje não é um país livre,
O Brasil hoje é uma ditadura instaurada e a gente precisa de ajuda por completo. Claro, eu concordo absolutamente com você. E voltando só um pouquinho aqui, para você ter a liberdade de se expressar, você precisa ter a liberdade de lutar por aquela expressão. Então, aqui nos Estados Unidos, o que a Constituição americana diz é o que a segunda emenda da Constituição, que é o direito de você obter e portar armas, esse direito é o direito que protege a sua liberdade de se expressar. Então, esses dois direitos são os mais atacados de qualquer sociedade. E nós vemos isso aí no Brasil, né? Uma das primeiras coisas que o Lula fez foi tirar as armas e tirar as licenças de CAC que tinham sido, né, aprovadas na administração do presidente Jair Bolsonaro. Foi restringir armas, foi restringir calibre de armas, foi restringir o porte. Que coisa mais ilógica você andar num carro com a arma desarmada, com a arma sem estar carregada. Em qual ponto disso? E ao mesmo tempo nós vimos os bandidos, né? Eles não obedecem lei. Bandidos não obedecem leis. Você pode passar as leis que forem, os bandidos vão completamente ignorar. E hoje em dia nós vemos a violência no Brasil, nós vemos a corrupção, e os bandidos são os únicos que têm voz, têm liberdade de estar para cima e para baixo e fazendo o que eles quiserem, né? E fazendo a população brasileira, trabalhadora, aqueles que pagam seus impostos, as pessoas que dão duro no dia a dia, essas são as pessoas que andam, elas são... qual que é o nome? Hostages. Elas são... quando você reféns. É sequestrado... Oi? Reféns. Reféns, essa é a palavra. Muito obrigada. São reféns da sua própria casa. Você não pode abrir o portão livremente. Você tem medo de andar na rua. Não estou falando, não é em todo lugar no Brasil. Eu sei que tem lugares bastante seguros também. Mas a população vive em terror, aterrorizada. Terrorismo doméstico, né? Não tem a liberdade de ir, vir, de deixar suas portas abertas, todo mundo tem a casa com muro alto, com sistema de segurança. Gente, isso não é forma de se viver, isso não é a liberdade. Muito bem, então a palavra da Nayara, e eu não vou me arriscar, ela ensinou como é que pronuncia o sobrenome, mas não foi o suficiente. A Nayara brasileira que recebeu das mãos do Donald Trump um McDonald's, conversou com o ex-presidente Bolsonaro e com a gente aqui ao vivo na Oeste. Obrigado, viu, Nayara, pela sua entrevista, pela sua presença. Muito obrigada, abraço grande aí, vamos lá lutar pelo nosso país. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, também viralizou nas redes sociais com a vitória de Donald Trump. O Jornal da Oeste recebeu um dos aliados mais fiéis do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Ele foi um dos poucos brasileiros, aliás, presentes lá na comemoração de Donald Trump, acompanhou a apuração da eleição americana lá do lado do presidente eleito. Está ao vivo aqui com a gente no Jornal da Oeste. Obrigado, ministro, em primeiro lugar, pela presença aqui. Boa tarde, bem-vindo. É um grande prazer estar aqui com você agora no Jornal da Oeste. E eu quero dizer o seguinte, prepare-se mesmo. Porque a saudade do povo, do presidente Bolsonaro, do nosso governo, do governo que conseguiu, apesar de toda a pandemia, o Brasil foi um dos 3 países do mundo que tiveram superávit durante esse período, juntamente com a Arábia Saudita e Singapura. Nenhum outro país do mundo teve superávit como o Brasil teve. Então, eu quero dizer que as contas públicas estão péssimas, na pior situação desde 2002. A gente tem acompanhado isso daí. E o que causa isso mesmo é a gastança. É o excesso de gasto. Você falou de passagem 1,5 bi. Eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei no governo do presidente Bolsonaro, eu tinha para me servir na Embratur 8 caras, 8 garçons, para servir um sanfoneiro nordestino. Veio. O que eu fiz? Eu comprei uma garrafa térmica, comprei um café Nescafé, açúcar e adoçante e copo plástico. Quem quisesse ir lá e pegava. Deixei um garçom para servir o meu andar. Não tinha por que ter 8 garçons para servir o presidente da Embratur. Então isso chama-se responsabilidade com o dinheiro público, austeridade. Por isso sobrou dinheiro para a gente aumentar, apesar da pandemia, nós aumentamos o número de obras que o ministro Tarcísio fez na infraestrutura, porque nós éramos um governo só, não tinha dizendo, porque é meu ministério, não. Eu falo de boca cheia do governo. Nós fizemos obras de infraestruturas, inclusive aqui na minha cidade, em Recife, nós dragamos o Porto de Recife, nós praticamente terminamos a ponte que liga São Geraldo do Araguaia a Xambioá, lá no Tocantins.
tantas outras ações, nós conseguimos a credibilidade do investidor estrangeiro na licitação dos aeroportos, conseguimos o valor mais de 20 vezes o que a gente esperava do valor nominal dos aeroportos, nos leilões que Tarcísio participou. Eu participei com ele também, porque fazia parte do meu ministério também. Nós conseguimos comprar mais de 700 milhões de doses de vacina. Nós colocamos mais de 65 bilhões de reais na economia para os 600 reais do Auxílio Brasil. Então, isso porque nós éramos um governo sério, não teve um caso de corrupção, não teve nenhum escândalo no nosso governo, como aí já começa a faltar dinheiro. O governo até agora não apresentou o pacote. Por quê? Porque ele não está sabendo como cortar e aonde cortar. Pois eu cheguei lá e tirei os 8 garçons que me serviam. Só fiquei com um. Cada garçom recebia em torno de 7 mil reais. Com isso daí, a gente economizou para o Marcelo Queiroga contratar mais agentes de saúde para os postos de saúde do Brasil afora. Porque o recurso vem de um canto só, que é do teu bolso, do pagador de impostos. Entendeu? Então, Vitor, tem muita coisa que a gente estava aqui, mas o povo está com saudade. E foi o que levou Trump à eleição. O povo americano só votou em Trump, não foi porque ele é galego, porque ele é leve, porque ele é bonito, porque ele é feio, não foi por nada. É porque os Estados Unidos estão uma esculhambação. Os Estados Unidos tem local como, por exemplo, na Califórnia. Você chega lá numa loja, rouba até $1.000 e você vira as costas e vai-se embora sem ter medo de nada. E com Trump não, o cara que roubar uma loja, ele virou as costas, ele vai levar bala. E o Trump disse isso. E foi por isso que ele teve essa votação. A insegurança nos Estados Unidos aumentou muito, a falta de investimento aumentou, o desemprego nos Estados Unidos aumentou, a quantidade de pessoas de rua, drogados pela rua, aumentou, a depressão nos Estados Unidos, os índices aumentaram. Então, por isso que ele teve uma votação que foi a maior lapada da história que o Partido Democrata já levou, porque ele ganhou no Congresso, inclusive no Senado com maioria, ele ganhou na votação popular e ganhou no colegiado, com mais de 310 votos. Maior do que a vitória dele foi maior do que a de Ronald Reagan, na época. Então ele vem com muita força para fazer o que realmente precisa para que a América volte a crescer de novo e volte a ancorar o mundo, porque os Estados Unidos sempre foi o nosso parceiro mais importante, o parceiro histórico do Brasil. E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir, depois da vitória do presidente Trump, não que vá ter interferência do americano aqui dentro do Brasil, eu acho que não deve ter, eu não concordo, nós somos um país soberano, mas os ventos vão mudar, eu acho que os ânimos vão se acalmar, as pessoas vão ficar mais tranquilas, vão analisar melhor o motivo por que o presidente Bolsonaro está afastado. E nós temos, junto com o nosso corpo jurídico, o presidente Bolsonaro tem, condição de convencer no argumento. Por quê? Tem gente aí, por exemplo, Sérgio Cabral, que estava condenado a 400 anos, está solto. O Zé Disseu. Tem gente que devolveu dinheiro que estava até dinheiro na cueca se acharam e hoje estão aí tudinho. A Lava Jato praticamente acabou. E o presidente Bolsonaro, ele não foi condenado em nenhuma instância da justiça comum. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na trabalhista. Ele foi condenado apenas no TSE, pelo 7 de setembro, que ele não estava num trio pago pelo pagador de impostos, quem estava pagando aquele trio que ele subiu era o Silas Malafaia. E no 7 de setembro, ele não estava fazendo idolatria a outra nação, a outro hino, a outra bandeira, conclamando uma guerra contra o Brasil, não. Muito pelo contrário, ele estava fazendo o que todo patriota deve fazer, é honrar a bandeira, honrar seu hino. E eu estava lá do lado dele com muito orgulho. Então vamos tornar ele elegível também, porque eu estava lá em cima do trio com ele, na próxima eleição, né? E outra foi porque é uma função precípua de um presidente da República, que é de receber embaixadores no Palácio da Alvorada. Nada escondido, tudo via SEI, com convite, com e-mail, e inclusive, vou repetir, me desmintam se eu estiver errado. Com o senhor Fachin, o ministro Fachin, presidente do TSE, à época que ele foi convidado para isso.
E ele não foi. Tudo documentado. Então, minha gente, o ânimo da gente tem que dar uma esfriada. O presidente, no momento certo, nós vamos pedir ao TSE que reveja isso aí. E eu acho que tem tudo para o país caminhar para uma eleição nova, limpa, democrática, sem olhar para trás, sem querer olhar para retrovisor, entendeu? Com compromisso de maior fiscalização das urnas, terminar o horário de votação às 5 da tarde, como tem que ser, e não ficar até mais tarde votando. Então tem muita coisa. E outra coisa, o povo brasileiro, quando chegar daqui a 1 ano e pouco, quase 2 anos, que falta para a nova eleição, ele vai se perguntar, como está meu Brasil de hoje? Eu estou melhor de vida hoje, ou eu estava melhor 4 anos atrás com o governo do presidente Bolsonaro, do ministro Gilson Machado, do ministro Marcelo Queiroga, da ministra Tereza Cristina, do ministro Tarcísio, do ministro Paulo Guedes e tantos outros? Quem se lembra o nome dos ministros do atual governo? Me conta aí. Ninguém se lembra, Vitor. Então nós fizemos uma diferença grande, nós temos respaldo, nós temos respeito. Nós éramos os únicos sul-americanos convidados para a apuração da eleição, sentado ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de Elon Musk. Estava no mesmo ambiente que nós estávamos. Ele estava na primeira mesa, nós estávamos na segunda mesa. Eu no lado direito e Eduardo Bolsonaro no outro lado. E meu filho comigo do lado direito. Então é isso. A gente tem que acalmar os ânimos. O Brasil é um país maravilhoso. Os Estados Unidos têm condição de aumentar as parcerias com o Brasil, sim. Os Estados Unidos têm condição de ajudar o Brasil, e muito, sim. E bola para frente. Vamos embora, vamos lutar. A Argentina já melhorou, já está melhorando, equilibrou as contas. Quando nós fomos lá visitar o Milei no dia da sua posse, a Argentina estava com 1000% da inflação. Ele hoje já controlou, já tem empresas investindo, inclusive empresas brasileiras estão saindo aqui do Brasil e investindo na própria Argentina. E a população está satisfeita com o Milei. Tiveram pesquisas agora que ele já está com mais de 60% de aprovação da Argentina. Então você vê, a austeridade, a transparência, como nós fizemos no nosso governo, é fundamental. E eu não tenho dúvida que nós votaremos em 26 muito mais forte. Porque o que acontece nos Estados Unidos, veja que coincidência. O presidente Trump foi eleito em 2016. Em 2018, o presidente Bolsonaro foi eleito. O presidente Trump perdeu em 2020. Aí teve o escândalo do Capitólio, que se parece com o nosso 8 de janeiro. Diferente até, porque no escândalo do Capitólio morreram pessoas, e aqui não morreu ninguém. Eu nunca vi um ataque terrorista sem nenhuma morte. Acho que só no Brasil mesmo. Depois, o presidente Bolsonaro perde em 2022, igual ao presidente Trump, por causa da pandemia. E um dos motivos da nossa derrota foi a pandemia. Porque se nós não tivéssemos tido a pandemia, não tem que segurar esse país da gente. Porque apesar da pandemia, a gente conseguiu crescer mais do que China e Estados Unidos. Com austeridade, o país da gente, Vitor, é milionário. Entendeu? O Brasil é muito rico. Nada se compara à riqueza do país da gente. O nosso país, com o nosso povo unido, com um só ideal, sem essas guerras importadas, de negro contra branco, esquerda contra direita, de trabalhador contra patrão, não tem quem segure esse país. Não tem quem segure o nosso país. Perfeito. Ministro, deixa eu passar aqui para o Bruno Musi, ele vai lhe fazer uma próxima pergunta. Eu só peço que o senhor seja um pouquinho mais breve na resposta, que está quase esgotado aqui o nosso tempo. Vai lá, Musa. Bom, boa tarde, ministro. Acho que ele está falando, nós estamos escutando. Pode falar. Boa tarde, ministro. Bom, obrigado pelo seu tempo. Eu vou só discordar da parte final aqui que o senhor falou que o Brasil é um país rico. Do ponto de vista econômico, PIB per capita, renda nacional, renda per capita, o Brasil é um país extremamente pobre, se compararmos a países ricos, extremamente pobre. É diferente você ser rico do que você ter recursos para ser rico. Como eu sempre brinco, não adianta você ter 2,10 metros de altura e achar que só por isso vai ser um bom jogador de basquete. Se não fizer nada com os recursos, seremos eternamente pobres. Então, eu continuo achando que nós temos todo esse potencial justamente para isso, e eu espero que o senhor esteja certo na sua volta, na sua frase. Se preparem que, ao voltarmos, significa que
nós conseguimos tirar e talvez erradicar o petismo do nosso governo. Como você acha que o que está acontecendo frente à irracionalidade de manter o presidente Bolsonaro inelegível pode ser revertida com essa eleição do Trump? Acho que chegou a hora da gente arrefecer os ânimos, esfriar os ânimos. E a eleição do Trump não vai interferir em nada no nosso país. Eu acho que o país da gente é soberano. O país da gente tem condição de, com o nosso corpo jurídico, com a nossa justiça, com a nossa história, de honrar as nossas instituições. Não é possível que 2 ou 3 pessoas que estão fora do padrão, descumprindo a Constituição, fazendo coisas que não deveriam ser feitas, que essas pessoas não revejam suas posições. E veja que o país da gente é muito, mas muito capaz de resolver o seu problema dentro de casa. Porque nós temos o Congresso ainda. E nós temos o povo que é constitucional, que o povo não foi para a rua ainda exigindo que o presidente Bolsonaro venha. Então, eu acho que a gente vai resolver aqui sem interferência de ninguém. Eu queria, inclusive, falar uma palavra. Você falou do PT aqui, eu queria falar só uma frasezinha do Roberto Campos, né? Grande Robertão, que foi constituinte ao lado de meu tio Gilson Machado, que foi deputado federal, né? E eu sempre gosto de falar nas minhas entrevistas, né? O PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que acham que pensam. Isso aí. Ô ministro, deixa eu agradecê-lo aqui. Obrigado, viu, mais uma vez pela presença aqui. Obrigado pelo seu depoimento. Boa tarde. Ô Bruno, dá para entender o que eu falei, né? Tá dito. Obrigado, ministro. Deu para entender, né? Boa tarde. Até mais. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas não muda nada para o Irã. Essa declaração foi dada por Massoud Pezeshkian, chefe de Estado iraniano. Esses e outros assuntos envolvendo a vitória do republicano e o Oriente Médio também foram temas da comentarista política Desirê Rugani. Obrigado em primeiro lugar, viu, Desirê, pela sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Na verdade, para mim, boa noite. Eu que agradeço imensamente o espaço e a confiança. Imagina, a gente que te agradece pela presença. Desirê, qual o impacto para Israel? Muita gente viu nisso um fortalecimento, né, do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que Israel ganha fôlego nessa batalha contra o terror. É essa a sua leitura também? A vitória do Trump dá esse impulso para Israel? Com certeza, né? A gente viu o Netanyahu sendo um dos primeiros líderes mundiais parabenizando o Trump, tendo uma conversa que foi chamada de calorosa e uma boa conversa, né, com o Donald Trump sobre a segurança de Israel e sobre o Irã. Então, assim, a gente vê realmente que no primeiro mandato do Trump foi uma era muito boa para Israel, né? O Trump modificou aqui a embaixada americana, né, para Jerusalém, e tudo isso mostra uma grande amizade entre Israel e Netanyahu e Donald Trump. A gente também vê, né, o discurso do Donald Trump, que já disse várias vezes que essa guerra, né, nem teria acontecido se ele tivesse no cargo, como ele disse isso diversas vezes. Desirê, deixa eu trazer aqui para a conversa também o Jorge Serrão, nosso comentarista. Ele vai lhe fazer a próxima pergunta. Pois não, Serrão? Essa questão de guerra é um ponto crucial. Ontem, alguns senadores que apoiaram Trump, que foram reeleitos, disseram que os Estados Unidos entram numa nova era para garantir a volta da pacificação no mundo e que eles vão atuar na linha de frente desses conflitos que estão abertos agora. Esse é um indicativo, Desirê, de que vai ter que usar a guerra para acabar com a guerra? Qual é a perspectiva que você está vendo dessa nova fase Trump buscando pacificação mundial? Bom, muitas vezes, né, se você quer paz, você precisa se preparar para a guerra. Infelizmente, essa é uma realidade, a gente vê ela agora acontecendo aqui. Israel está se defendendo para que no futuro Israel possa ter
pelo menos um nível de paz e segurança para os seus moradores, para os seus civis, tanto do norte, que está sendo atacado desde o dia 8/10, quase que diariamente pelo Hezbollah, quanto do sul, pelo Hamas, os Houthis e o próprio Irã. A gente vê um discurso muito melhor do Donald Trump, né, do que do Biden. O Biden, por exemplo, gente, os Estados Unidos, ele é aliado de Israel. Ele é aliado de Israel, até porque o que o Islã, né, o que o Irã diz é morte à América e depois morte a Israel. Israel está apenas no caminho. Então é muito importante que as pessoas compreendam que os Estados Unidos é aliado de Israel nessa guerra, independente do governo. Porém, o Donald Trump já se mostrou muito mais disposto, né, a apoiar Israel contra permitir que o Irã tenha armas nucleares, que é uma coisa que seria um presente de Israel para o mundo não permitir uma ditadura fundamentalista, perigosa, terrorista, de ter armas nucleares. Agora, Desirê, qual o apoio que Israel precisa nesse momento? É mais financeiro, militar ou é apoio político mesmo? E é isso que traz a vitória do Donald Trump? Qual é o grande ganho? Onde é que os Estados Unidos, nessa nova gestão, vão poder contribuir mais com essa luta de Israel? Todos esses fatores, mas o maior deles talvez seja realmente esse apoio, né, que o Biden não tem essa força. O Biden disse a famosa frase que ele disse para o Irã, don't, né, não faça. E aí o Irã teve o maior ataque de drones contra Israel em abril. E depois teve outro grande ataque, o maior grande ataque de mísseis balísticos do Irã contra Israel agora em outubro. E aí os Estados Unidos disse para o Irã, se vocês atacarem Israel mais uma vez, nós não temos como impedir. Ou seja, não temos como impedir que Israel responda de maneira mais forte, né, as suas áreas de petróleo, a sua área nuclear. Então, assim, eles vão permitir, então, que se ataque uma terceira vez, né? É uma coisa bastante complicada. Então, assim, esse apoio que o Trump dá de que ele também não acha que o Irã possa ter uma arma nuclear e que ele dá a luz verde para que Israel faça o que precisa ser feito, apesar de ser uma guerra, né? Então, finalizar com isso, o Trump também disse isso no discurso dele, né? Que ele vai finalizar guerras e não iniciá-las. Talvez, por algum tempo, possa parecer um pouco pior a guerra, mas eu acredito que é para um motivo de paz a longo prazo. Agora, Desirê, queria que você falasse um pouquinho também sobre a ONU, o papel das Nações Unidas, que tem sido muito criticadas por Israel, e não só pela atuação política, né? Israel tem apresentado evidências de uso da agência da ONU para refugiados palestinos sendo usada como parte da estrutura terrorista do Hamas, do Hezbollah, abrigando atividade terrorista e denúncias de que servidores dessa agência, inclusive, estariam a serviço desses grupos terroristas. Será que a vitória do Donald Trump pode servir também como um freio de arrumação da ONU? Será que o Trump vai elevar o tom essas críticas, vai colocar o governo americano numa posição contrária, ou pelo menos vai questionar as ações da ONU em relação aos conflitos? O que é que você projeta sobre a ONU, Desirê? A gente espera que sim. A UNRWA, que é o braço palestino da ONU, a gente tem 13 mil funcionários, enquanto os outros braços refugiados da ONU têm 8 mil funcionários. Só para este lugar tem 13 mil funcionários. Tem diversos vídeos mostrando funcionários da ONU, da UNRWA, no caso, sequestrando corpos, reféns que ficaram na casa de professores da UNRWA. E o próprio Sinwar, quando foi eliminado, o seu segurança tinha um passaporte falso no bolso, usando, né, como um professor da UNRWA. Então, sim, a gente espera que o Donald Trump faça o que o Biden não fez, pressione a ONU para que os reféns voltem para casa. São 400 dias em que os reféns estão ainda em Gaza. A Mia, que foi uma refém que foi trocada, né, na troca lá de novembro do ano passado, fez um discurso na ONU extremamente forte e contundente, perguntando: para que temos vocês? Vocês não mandam ninguém nem para ver a gente, vocês não pressionam. Por que vocês não ajudam? São vidas que estão lá dentro, não é política, são vidas. E eu realmente acredito que o Donald Trump vai ser capaz de trazer os reféns de volta, inclusive ele tendo dito que ele espera que os reféns já tenham voltado antes dele assumir o cargo,
porque senão o Hamas vai ver o peso, né, as consequências dos seus atos. Serrão. Em relação à China, Xi Jinping já fez logo a declaração de início de uma paz com os Estados Unidos, porque a China não tem intenção de guerra natural com os Estados Unidos. A guerra chinesa é econômica. E em relação a Israel, como é que fica a posição de China e Rússia nesse conflito declarado de Israel com o Irã? Bom, a gente já viu tanto a China quanto a Rússia apoiando mais o Irã do que Israel, mas eles não entram diretamente, né? Inclusive, várias armas iranianas são de fabricação russa. Os sistemas de defesa iranianos, S-300 e S-400, que foram agora destruídos pelo esse ataque israelense, né, dos caças israelenses no Irã, são de fabricação russa. Então, há ali, né, esse apoio, nós sabemos que há esse apoio, mas com o Donald Trump no poder, a gente também espera que eles, como você disse, eles não pretendem, todos os líderes, né, eu vi todos os líderes tentando ali dar um bem-vindo para o Trump, né, e tentar acalmar aí os ânimos. Então, eu acho que esses ânimos vão se colocar no lugar deles, e talvez essa inimizade, né, talvez até um dia se torne uma coisa mais próspera. Eu realmente espero por isso. E antes de seguirmos aqui nessa edição especial de 1º de janeiro do Jornal da Oeste, reforço o pedido para que você deixe likes, curta sempre a nossa transmissão e em 2 minutos estaremos de volta com a sequência do Jornal da Oeste da primeira edição do ano, relembrando destaques de 2024 aqui na programação da Oeste, hein? Continue ligado, até já! Olá pessoal, é impressionante. Cada vez mais as pessoas estão reclamando de dores. Não é normal sentir dor, não podemos nos acostumar com isso não. E aí eu tenho falado sobre o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold. Dá uma olhada nesse depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou, a sua também pode ser diferente. Você que está aí com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, eu te apresento o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold, que também auxilia no combate a diabetes, pressão alta e no controle do colesterol. É aprovado pela Anvisa, não tem contraindicações, tem origem garantida. E o melhor, você pode tomar na forma de cápsulas ou em pó. Temos um número exclusivo, tá aí, ó, 0800 031 1070. E para quem ligar agora, além do desconto tradicional da Revista Oeste, 70%, também vai levar o colágeno tipo 2 para acelerar na sua recuperação da cartilagem, das articulações e mais. Essa câmera Wi-Fi. Ora Pronobis, Vita e Gold, de novo eu vou repetir, 0800 031 1070. Ora Pronobis da Vita e Gold. Pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU, Javier Milei impactou a todos em 2024 com um discurso libertário. Na contramão da cultura woke dos integrantes da Organização das Nações Unidas presentes no plenário em Nova York, o presidente da Argentina chamou a atenção por falar em liberdade. Guilherme Fiuza analisou. Vamos relembrar. Aqui, boa tarde, Fiuza. Alô, Vitor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Todo mundo parece que causou um constrangimento ali, um climão, né? A fala do Javier Milei foi na contramão de tudo que vinha sendo dito até então ali na Assembleia Geral da ONU. A gente mostrou ontem, inclusive, aqui no jornal, um trecho da fala. De fato, foi diferente de tudo que a gente tinha visto até agora e do que se esperava, talvez, num evento como aquele, né, Fiuza? Como o Musa estava falando aí, a ONU, aí vou usar as minhas palavras, né? É uma instituição falida,
completamente degenerada e não é mais, a Organização das Nações Unidas não é mais algo que se tornou inútil. Ela é muito útil para uma agenda de controle dos cidadãos, e foi disso que o Milei falou. Exatamente disso que o Milei falou. O Milei disse o seguinte: a ONU hoje serve para contrariar os direitos humanos. A ONU, ela está ostensivamente agindo, operando, trabalhando contra os direitos humanos de várias maneiras. Ele citou a condescendência com regimes ditatoriais, claramente, como a Venezuela, por exemplo, e citou outras maneiras, né, de se tentar estabelecer formas coletivas de controle autoritário e antidemocrático, né, isso partindo das Nações Unidas. Ele citou, por exemplo, aquela famigerada política, suposta política de segurança sanitária na pandemia, que era um absurdo, que era uma catástrofe, e que todos esses que se dizem intelectuais, racionalistas, iluministas, cientificistas, né, todos eles estão devendo ao mundo a declaração de que aquilo era um slogan, de que aquilo era uma demagogia feita para controlar de maneira irracional e nada científica, né? O Milei citou isso. Agora, Vitor, eu vou ler um trechinho aqui de uma dessas matérias que eu tenho visto, porque, assim, qual é o apoio que existe essa agenda? Isso é uma agenda de quinta categoria. Eu nem chamo de globalista, eu nem outorgo, nem condecoro essa picaretagem como uma coisa doutrinária, ideológica. Isso é pura malandragem. Isso é uma confluência de interesses para ter poder, exatamente como faz a máfia, do mesmo jeitinho. Então, o Milei foi lá e disse assim: olha, esse edifício aqui, né, edifício no sentido da instituição, que foi tão importante no pós-Segunda Guerra Mundial e que tem, né, um documento fundador de defesa dos direitos do homem, esse organismo já era, ele faliu. E aí, Vitor, eu deixo a seguinte questão aí até para você, se quiser comentar, não sei se o Musa também está na conversa, se quiser comentar. O Milei não foi representar uma ideologia. O Milei versus as Nações Unidas é a honestidade versus a picaretagem. Se isso não ficar muito claro e muito bem entendido, mais uma vez, quem se interessa por liberdade, como é o meu caso, eu acho que o de vocês também, a gente quer o quê? Fazer um partido? A gente quer fazer um hino ideológico, doutrinário? Não, a gente quer algumas coisas, alguns valores essenciais como liberdade, né? Se a gente ficar achando que isso é um ping-pong da direita com a esquerda e ficar concedendo essa classificação, a gente nunca vai sair desse problema. Então, Javier Milei fez um discurso claro, límpido, não ideológico, absolutamente não ideológico. Ele falou o óbvio, ele falou que todo cidadão em qualquer lugar do mundo que não quer virar marionete de tiranete deseja, que é liberdade contra uma urdidura de poder burocrático / financeiro que quer mandar em todo mundo. Essa é a divisão, esse é o conflito, esse é o confronto. Aí, não sei se você quer comentar, Vitor, porque eu queria dar uma olhadinha numa dessas matérias que mostra um pouco essa falsa dicotomia que eu estou falando.
É que também isso produz um efeito para os demais países, imagino, né, Fiuza? No mínimo um constrangimento, revela essa hipocrisia dos demais, né? Quando o Javier Milei vai a público, faz um discurso assim, fica muito clara a contraposição. Assim como está ficando no caso da Venezuela, né, em que a Argentina está liderando essa reação internacional, puxando esse bloco de países que estão se posicionando, condenando a fraude eleitoral, reconhecendo que o Nicolás Maduro fraudou as eleições. Os demais países que ficam em silêncio ficam constrangidos diante disso, né? A fotografia fica muito bem retratada ali, né, Fiuza? Exato, Vitor. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, rapidinho, para a sua audiência, numa dessas notícias sobre a Assembleia Geral da ONU em Nova York, feita pelo jornal, acho que é um jornal, né, Infomoney. Nada contra especificamente esse, é péssimo, mas nada contra especificamente esse, porque todos estão fazendo isso. O título é o seguinte: isolacionista ou defensor da liberdade? Discurso de Milei na ONU gera polêmica. Para começar, não tem polêmica nenhuma. Ele está defendendo a liberdade contra a picaretagem. E a picaretagem é manifesta, é evidente. Agenda 2030. Ora, então expliquem o que a Organização Mundial da Saúde fez em 2020, como foi citado pelo Milei. Expliquem aquela ideia, como é que era o tal do distanciamento social. A gente adoraria ter entrado num programa salvador de vidas, né? Protetor da saúde, mas nada disso aconteceu. O que aconteceu foi um slogan. O que aconteceu foi subjugar populações com propaganda enganosa, vindo da Organização Mundial da Saúde, né? Que faz parte aí dessa configuração multilateral da ONU. Então, é uma picaretagem, inclusive, Vitor, um parênteses, né? Vem da OMS, né, que tem Bill Gates entre os seus beneméritos, né? Vem da OMS um tratado que faz parte dessa agenda, que eles falam, eu vou ler aqui os trechinhos, agenda do futuro, o Milei está contra o futuro. Bem, essa agenda pretende nada menos do que impor um tratado que já está pronto para que as nações assinem e deem à OMS, aquela OMS, com aquelas diretrizes de fanfarra, aquela OMS que o Antônio Fauci chegou no Congresso e disse: de onde surgiu o distanciamento entre uma pessoa e outra que o senhor propagou aí, junto com a OMS? Ele falou assim: não, just appeared. Apareceu, não tinha estudo, não tinha nada. Então, essa OMS, Vitor, ela está prestes, dependendo das nações que assinarem, a ter autonomia e autoridade sobre as nações em caso de pandemia. É isso aí, isso não sonhei, não. Ela está se outorgando, claro, junto com a ONU, junto com esses picaretas todos aí, querem dar esta autoridade àquela OMS, com aquele Tedros Adhanom, todo mundo lembra dessa história. Autoridade, por exemplo, sobre o Brasil. O Congresso, o STF, não é ninguém. É a OMS que vai dizer o que tem que fazer aqui, se acontecer uma pandemia. Então, vamos lá, voltando à Infomoney, só para concluir, Vitor. Isolacionista ou defensor da liberdade? Discurso de Milei na ONU gera polêmica. O presidente da Argentina afirmou que Nações Unidas tem agenda socialista e que não concorda com o Pacto do Futuro. Intelectuais criticaram fala, mas apoiadores elogiaram argumentos usados. Isso é uma materinha mequetrefe, né, que quer justamente colocar o Milei no lado da direita. Eu sempre falo, eu sei que eu sou solitário nisso aqui. Companheiro, quando você fala que é de direita, imediatamente você autoriza esses propagandistas do mundo inteiro a dizer que você é associável àqueles regimes totalitários da Alemanha, a dizer que você é associável ao AI-5. Aí você fala, não sou não, é uma direita que não é isso. Então você vai dar 3 voltas ao mundo para explicar que a sua direita não é essa direita, que um monte de gente acredita que seja. Então, assim, direita não é nada, esquerda não é nada, são borrões. Servem principalmente aos covardes e aos oportunistas. Então, voltando aqui ao Milei, não tem nada de direita nisso aqui, absolutamente nada de... Isso é um discurso por liberdade, isso é um discurso contra os picaretas. Nova ordem mundial. Aí eu vou ler rapidinho, Vitor, só para concluir, desculpe estar
excedendo o tempo hoje, mas rapidinho para concluir. O que é esse pacto do futuro, né? Que está isolado, a Anistia Internacional? A Anistia Internacional, a gente sabe o papel que joga, junto com a ONU, né? Ficam sancionando o petismo no Brasil, que nem o Bill Gates, né? Dando prêmio lá para o Lula, que combateu a fome. Bom, segundo 9 juízes da Justiça Brasileira de 3 instâncias, o PT combateu a fome das empreiteiras. Mas aí depois um juiz simpatizante do petismo foi lá e disse que não era nada daquilo. Então, se o judiciário brasileiro não presta, se as decisões são todas erradas, o benemérito Bill poderia dar um judiciário novo para o Brasil de presente, que tal? Mas vamos lá, Pacto do Futuro para encerrar. O pacto inclui 5 eixos: paz e segurança internacionais, desenvolvimento sustentável e financiamento para o desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação e cooperação digital, jovens e gerações futuras e a transformação da governança global. Ou seja, significa nada, significa um pretexto para criar protocolos absolutamente ilegítimos e autoritários para mandar em todo mundo. É isso que o Milei foi lá fazendo. Eu não digo, Vitor, que tenha sido um discurso histórico, brilhante, especialmente corajoso. O Milei disse o óbvio. Isto é uma urdidura. Nova York é uma festa, né? A gente viu o que foi. Numa outra oportunidade a gente fala disso. Nova York foi uma festa, aquele bando de puxa-saco, bajulador, burocrata, picareta e os bilionários, que essa imprensa não chama de bilionário mimado, não é isso? Fazendo aquele carnaval, aquele arraiá e fingindo que querem a paz, o desenvolvimento sustentável, etc., mas, na verdade, criando uma maneira de controlar as pessoas com a cumplicidade, inclusive, vergonhosa da imprensa. Os ex-ministros da Economia, Paulo Guedes e Adolfo Saxida, lançaram um livro sobre a gestão das contas públicas no governo Jair Bolsonaro. Nós conversamos com um dos autores, o ex-ministro Saxida, que falou sobre a política econômica brasileira no período de 2019 a 2022. Vamos relembrar. Ministro, obrigado, em primeiro lugar, pela presença. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todos os amigos da Oeste. Ô, ministro, queria que o senhor detalhasse para a gente as principais diferenças que vê entre a atual gestão, a gestão da economia no atual governo e no governo anterior. Trouxe agora uma informação que acho que ilustra bem essa diferença, o tratamento dado, por exemplo, às empresas estatais, que agora estão batendo recorde negativo, rombo histórico, mas a ministra justifica dizendo que a longo prazo o Brasil vai ter os resultados disso. Queria que o senhor traçasse um paralelo. O que é que o senhor vê de grandes diferenças entre o que foi a gestão da economia no governo Jair Bolsonaro, do qual o senhor participou, e o atual? Bom, primeiro eu começo dizendo que são escolhas legítimas da sociedade. Então, o governo Bolsonaro era um governo que acreditava no liberalismo econômico. Então, o setor privado era o grande impulsionador do crescimento econômico. Então, quando você coloca o setor privado à frente, o que você faz? Você consolida o lado fiscal da economia via redução do gasto público. Reduzindo o gasto público, você abate dívida pública, ou seja, você alivia as contas das gerações futuras, você reduz tributos, ou seja, facilita a vida de todo brasileiro, e depois você fortalece programas sociais ajudando os mais pobres. Foi isso que nós fizemos. E, pelo outro lado, você aprova reformas pró-mercado para aumento da produtividade. Novo marco de saneamento, novo marco do gás, novo marco de cabotagem, novo marco de ferrovias, novo marco de registros públicos, novo marco de securitização. Ou seja, uma série de medidas para melhorar a segurança jurídica, fortalecer a previsibilidade e aumentar o retorno do investimento. Então, foi isso que nós fizemos. Hoje, o governo eleito, de novo, legitimamente tem o direito de mudar a política econômica, ele acredita numa regra mais importante para o Estado. Então, como ele acredita que o Estado é o grande indutor do crescimento, o que isso gera? Isso gera que o governo vai gastar mais. Quando ele gasta mais, ele vai ser obrigado a tributar mais. Ele vai usar as empresas estatais para gerar investimento, que é exatamente essa matéria. Então, eu acho que a ministra está apenas pontuando o seguinte, olha, as estatais estão investindo muito. Essa política pode dar certo? Claro que pode, você tem exemplos no mundo onde isso já deu certo, e
pode dar muito errado também. Por exemplo, quando você compara aí o resultado do que aconteceu no Brasil em 2015 e 2016, aquilo foi a consequência de uma série grande de você investir de maneira inadequada alguns recursos, um problema que em economia é conhecido como má alocação de recursos. Ministro, pergunta agora do Bruno Musa, que está aqui conosco na bancada também. Vai lá, Musa. Ministro, como vai? Tudo bem? Obrigado mais uma vez. Bom, eu vou tentar ser um pouco mais, acho que talvez um pouco mais duro com isso, porque é o que o senhor falou bem no final, é a alocação do recurso e, nesse caso, está mostrando ser totalmente ineficiente de novo. Qual é a probabilidade de, em todos os anos passados, os governos petistas, nós termos prejuízos nas estatais, depois do governo do Temer e no governo, na gestão de vocês, todas tiveram lucro, em 2021, me corrija, 188 bilhões, para agora para um prejuízo de mais de 9,7 bi, porque isso que a gente viu de 7,2 não está corrigido pela inflação. Então, esse rombo é ainda maior. Então, na minha opinião, eles têm essa mentalidade de gasto e investimento, só que isso tem que ser coberto pelo dinheiro do Tesouro, nosso, de pagador de impostos. Então, eu não consigo entender como investir, você acaba perdendo na perpetuidade dinheiro ao longo dos próximos anos. Isso parece muito mais uma má gestão. Como a gente consegue fazer que isso gere uma pressão em cima da população para a maioria entender que somos nós que estamos pagando por essa gestão horrível que a gente vê aí no gráfico? Eu acho que basta ir no posto de gasolina abastecer o carro, né? Então você vai ver a diferença aí do que é uma gestão pró-mercado, né, onde você busca reduzir tributos, e aí os brasileiros ficam com mais dinheiro no bolso, e quando o brasileiro tem mais dinheiro no bolso, ele escolhe onde investir, não é o governo. E no modelo atual é o governo que escolhe. Mas, de novo, a gente tem que ser muito honesto aqui, muito direto. Existe, se você pode falar assim, na Noruega deu certo isso. Não vou questionar isso. Você vai encontrar exemplos no mundo onde o Estado investindo deu resultado. Agora, a experiência que eu vi no Brasil foi uma experiência que deu muito errado no passado. Acho, então, que estava na hora de nós tentarmos um modelo um pouco mais pró-mercado e buscando, acima de tudo, o aumento de bem-estar da população brasileira. Eu fui abastecer meu carro em Brasília, cara, R$ 6,24 o litro da gasolina. Graças a Deus, hoje eu posso pagar, mas combustível, energia elétrica são insumos básicos no processo produtivo. Quando aumenta a conta da energia elétrica, aumenta a conta da gasolina, do diesel, tudo mais aumenta na economia também. Então, de novo, são visões diferentes de política econômica. Muito bem, ministro, só para fechar, queria que o senhor deixasse o convite aqui para quem está nos acompanhando, então, e se interessou, quer ler mais sobre isso e toda a exposição que o senhor e o ex-ministro Paulo Guedes fizeram nesse livro. Deixe o convite, por favor. Bom, primeiro, eu agradeço a Oeste, e o convite aqui é o seguinte: você pode concordar ou discordar de uma política econômica liberal, mas é fundamental olhar para os dados. É fundamental olhar que entre 2019 e 2022, o governo reduziu a sua participação no gasto. A dívida pública caiu, teve uma guerra no meio, teve a maior pandemia da história, teve uma crise hídrica. E ainda assim, pela primeira vez na história, o Brasil terminou 2022 com uma inflação menor do que nos Estados Unidos e uma taxa de crescimento econômico similar à China. Então, acho que nós deveríamos continuar insistindo numa política econômica de consolidação fiscal via redução do gasto público e aprovar medidas pró-mercado para aumento da produtividade. E, por fim, eu quero fazer um convite a todos. Pelo menos de minha parte, o livro é consagrado a Nossa Senhora de Simbres. Eu acho que vários brasileiros vão para Fátima conhecer a história, visitar o lugar de aparição de Nossa Senhora de Fátima. Poxa, aqui no Brasil, em Simbres, distrito de Pesqueira, em Pernambuco, tem relatos de aparição de Nossa Senhora em 1936 e 37. Então vamos prestigiar a nossa rica e bela história nacional. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Hora de mais uma parada rápida, hein? Nessa primeira edição do Jornal da Oeste de 2025. Em instantes voltaremos. Até já.
Olá pessoal, é impressionante. Cada vez mais as pessoas estão reclamando de dores. Não é normal sentir dor, não podemos nos acostumar com isso não. E aí eu tenho falado sobre o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold. Dá uma olhada nesse depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou, a sua também pode ser diferente. Você que está aí com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, eu te apresento o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold, que também auxilia no combate a diabetes, pressão alta e no controle do colesterol. É aprovado pela Anvisa, não tem contraindicações, tem origem garantida. E o melhor, você pode tomar na forma de cápsulas ou em pó. Temos um número exclusivo, tá aí, ó, 0800 031 1070. E para quem ligar agora, além do desconto tradicional da Revista Oeste, 70%, também vai levar o colágeno tipo 2 para acelerar na sua recuperação da cartilagem, das articulações e mais. Essa câmera Wi-Fi. Ora Pronobis, Vita e Gold, de novo eu vou repetir, 0800 031 1070. Ora Pronobis da Vita e Gold. O mercado de palestras pelo Brasil e pelo mundo tem atraído cada vez mais a atenção e participação da classe política brasileira, além de integrantes das mais variadas cortes e tribunais. O Jornal da Oeste recebeu a deputada federal do Partido Novo, Adriana Ventura. Ela é autora de um projeto que impõe regras e pede transparência a quem aceitar participar de eventos desse tipo. Vamos ver como foi. Deputada, obrigado, em primeiro lugar, pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. É um prazer estar com vocês no Jornal da Oeste. Deputado, explica para a gente do que se trata a proposta, quais são as regras que se pretende estabelecer e como é que isso limitaria essa participação dos ministros em eventos, que aliás virou uma farra, né, das palestras, e é muito questionável, inclusive, se há ou não conflito de interesses em muitos desses casos, né, deputada? Olha, sim, e quero falar aqui, na verdade, que há sim conflito de interesse, porque tem coisas que existe bom senso. Só que quando parece que falta bom senso, infelizmente, a gente precisa se preocupar em fazer um projeto de lei para tentar resgatar bom senso, ética, código de conduta, que devia ser uma coisa muito inerente. O projeto em si, ele tenta regrar para a participação remunerada de autoridades dos três poderes. A gente está falando de executivo, de legislativo, de judiciário, que é, na verdade, é onde está causando esse enorme ruído, também do Ministério Público, e eu acho muito interessante que, especificamente, este projeto de lei, ele vai falar de palestras remuneradas, essa participação remunerada. Então, o que ele fala? Ele fala, olha, se você quer participar, remunerar de uma palestra, você tem que dar transparência. Transparência, estou participando desse evento, estou recebendo tanto, quem está financiando é tanto, é a pessoa, é a empresa tal. Por quê? Quando a gente não tem essa informação, depois de 2, 3 meses, essa mesma autoridade está resolvendo alguma coisa, está tomando uma decisão sobre essa pessoa envolvida que financiou. Então isso causa um ruído enorme, um desconforto enorme, uma desconfiança enorme. Então, o que a gente tenta fazer? Bom senso, vamos ter uma bússola aqui. Especificamente, a gente está atacando o quê? Conflito de interesse, porque há. Então, a gente quer regulamentar participação em palestra, a gente quer dar transparência das remunerações, a gente quer impedir que essa pessoa que participou de uma maneira remunerada, essa autoridade, depois entre no processo decisório
dando uma sentença que tenha como pessoa, a pessoa precisa se declarar impedida. Não só se ele está decidindo alguma coisa desse financiador, ou se a esposa, um parente que tem um escritório de advocacia, que patrocina causas do financiador, né, está envolvido nisso, a pessoa tem que se declarar impedida. A gente acha que isso é o mínimo que a gente precisa ter para resgatar o bom senso, para resgatar um código de conduta que seja adequado, né, porque parece que está faltando. Deputada, vou trazer aqui para a conversa também os nossos comentaristas, o André Marcília e o Jorge Serrão, que vão lhe fazer perguntas também. Por favor, Marcília. Boa tarde, deputada. Prazer e parabenizo pela iniciativa. De fato, a gente tem, hoje em dia, né, como bem disse, o bom senso já deveria regular isso. E até a própria lei de acesso à informação que o STF se recusa a cumprir com as suas palestras, dizendo que são usos pessoais e etc. Esses abusos, eu queria entender um pouco como é que o projeto, deputada, poderia abordar algumas remunerações também que acontecem de forma indireta, né? Quer dizer, de alguma forma, aulas ou, enfim, empresas que, enfim, a gente sabe que existem às vezes algumas remunerações cruzadas. Como é que o projeto pode alcançar também a esses abusos para além da ideia apenas acadêmica, que é o que a lei prevê? Então, na verdade, o que é assim, como a gente está falando de poderes, a gente está falando de cada poder, a gente está falando também do Ministério Público e também estamos falando do Tribunal de Contas, cada um já tem as suas regras, né? Já tem as suas regras. Então, e elas são diferentes, não é uma coisa, a gente não tem, principalmente quando a gente fala o enforcement, assim, fazer eles cumprirem, cada um vai ter uma regra, cada um vai ter uma punição. O que a gente está tentando fazer aqui é acender um facho de luz para falar, para. Agora, a tua pergunta especificamente, no caso do judiciário, por exemplo, né? Você falou, o bom senso que deveria ter não existe. E você falou, às vezes tem coisa cruzada. A gente nem tenta entrar nisso, porque vai para uma imensidão e um submundo que eu não quero nem entrar. E a gente sabe que essa discussão é complexa. Agora, uma coisa eu te falo. Eu, às vezes, sou convidada para participar de um monte de evento, convidada para camarote, para fazer viagem, de um monte de coisa que eu sou relatora, de um monte de coisa para passar carnaval não sei onde com tudo pago. Então, eu acho que a autoridade tem que ter essa consciência, falar, epa, né, onde é que eu estou me metendo aqui? O projeto não trata, por exemplo, de eventos que eles participam sem remuneração, porque isso é uma outra discussão também que eu acho que é mais complexa. Agora, sendo remunerado e a pessoa sendo uma autoridade pública, no mínimo tem que ter transparência. E a punição, o que vai fazer eles cumprirem, cada poder tem a sua regra já estipulada. O que a gente está querendo fazer é falar, opa, se vocês não têm bom senso, está na hora da gente conversar sobre isso. Você, Serrão? Deputado, existe algum risco já imediato, de repente, algum partido de oposição ao Novo, algum partido amigo da juristocracia, de dizer que essa sua proposta é inconstitucional? Qual é a constitucionalidade da sua proposta? Olha, eu sinceramente falando, eu comecei falando o quê? Isso daqui é um absurdo precisar de lei. É uma coisa assim, é uma aberração que a gente está fazendo, mas hoje em dia, como o regimento não é regimento, a Constituição não é cumprida, quando você vê um poder passando por cima do outro, isso daqui, esse projeto, na verdade, os partidos caem matando e falam que absurdo, né? Você está ferindo a liberdade, você que é o partido da liberdade. Falei, não, gente, isso é ética, isso é conduta, isso é valor. E, lamentavelmente, parece que está escrito. E eu lembro, inclusive, de uma frase, eu dou aula, né? Eu sou professora. E muitas vezes, quando a gente discutia código de ética, teve um presidente de uma empresa japonesa que ele foi questionado por que ele não tem código de ética na empresa dele. E a resposta dele foi muito clara. Falou assim, na minha empresa não precisa de código de ética porque eles têm valores. Então, voltando para a tua pergunta aqui, a questão não é ser constitucional, não ser... Lamentável é ter que fazer um projeto de lei para regrar o que é básico, né? E a conduta, infelizmente, está gerando um desconforto na sociedade que a gente faz um projeto de lei nem se for para deixar eles gritarem, porque pelo menos a gente vai falar do assunto. Outro debate que teve muita repercussão nos últimos meses foi sobre a escala 6x1. O deputado federal Maurício Marcon apresentou uma proposta alternativa. Chamada de PEC da alforria, o texto dá ao empregado a possibilidade de escolher entre o modelo CLT, com escala semanal de 44 horas de trabalho, ou um regime flexível, com remuneração por horas trabalhadas. O deputado falou com a gente. Deputado, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade e é bom deixar claro que a nossa proposta ela flexibiliza e o nome da outra proposta ela deve ser corrigida, porque na proposta da deputada Érica, ela não termina só com a escala 6x1, ela termina também com a escala 5x2. Ou seja, se alguém quiser trabalhar de segunda a sexta, pelo texto do inciso 13 da PEC da deputada, fica claro que isso estará proibido. Então, até o nome que nós estamos dando à PEC da colega está errado. É o fim da escala também 5x2, o que completamente é uma insanidade. Pois é, deputado, explica um pouquinho para a gente dessa PEC proposta pelo senhor. Como é que seria esse modelo com a remuneração por hora trabalhada? Como é que funcionaria na prática? Exatamente. Eu sou formado em economia. O curso ele é denominado de ciências econômicas, ou seja, tudo que é implementado é estudado para a gente saber se funciona ou não. Nos Estados Unidos, esse modelo já é implementado há décadas e todo mundo sabe que lá é a maior economia do mundo. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, a média de horas trabalhadas nos Estados Unidos é de 38, enquanto no Brasil é de 39. O que isso significa? Significa que muito possivelmente nós teríamos sim uma redução de carga horária conforme o trabalhador quisesse. Sem, é importante dizer, que se perdesse os direitos trabalhistas, como décimo, férias, FGTS, por aí vai. Nós propomos que não fique mais engessado. A CLT, ela é lá de 1943, 1º de maio de 1943, foi idealizada por Getúlio Vargas. Ela já tem mais de 81 anos e ela é um modelo que, obviamente, engessa as relações trabalhistas e não tem mais como atender o mercado dinâmico que é hoje. Então, o que nós sugerimos? Chegamos agora a 105 assinaturas, falta um pouco mais de 60 assinaturas para a gente conseguir protocolar essa PEC, para que o trabalhador possa não só ser obrigado a trabalhar 4x3, mas ele possa trabalhar 5x2, 2x5, 7x0, desde que tenha aquele limitador de 8 horas diárias e 44 horas por semana. Nós estamos dando ao trabalhador a liberdade de ele trabalhar o quanto ele quiser, sendo que muitas empresas também demandam, muitas vezes, trabalhos por poucas horas ou por poucos dias, o que hoje é muito limitado, é ser possível contratar via CLT, ou seja, o empregado ele acaba não tendo a possibilidade e a segurança que a CLT eventualmente fornece. Então, nós estamos libertando as pessoas, por isso o nome da PEC de alforria, copiando o que dá certo. Ao contrário da colega Érica, que diz não ter estudo nenhum sobre a proposta dela de fim da escala 5x2 e 6x1, nós temos um case, mais de um case no mundo, onde o trabalho é remunerado através das horas, coisa que tem funcionado e muito bem. Afinal, os Estados Unidos têm, em média, 6 vezes mais de renda do que é no Brasil. Ou seja, se você aqui, trabalhador, ganha R$2.000, se você fizesse a mesma coisa nos Estados Unidos, em média, a sua renda seria 6 vezes maior. Deputado, vou trazer aqui para a conversa os nossos comentaristas, Bruno Musa e Josiane Reis. Vai lá, Musa. Bom, primeiro, boa tarde, parabéns aí pela pauta levantada, né? Eu, como economista, também amplamente defendo isso, inclusive eu fiz um vídeo no meu canal mostrando todos os fatos e dados concretos que mostram que a flexibilização do trabalho realmente leva a uma economia muito mais pujante. Eu acho que o grande cerne da questão, e meu ponto é mais perguntar eu acho que se você concorda com isso, que é justamente mudar a mentalidade por trás que tem da CLT. Quando muitas pessoas falam, eu tenho uma proteção, uma rede de segurança, isso é uma tremenda mentira, porque ela custa muito caro e ela é ineficiente. Não é que, eu tenho proteção, você não tem, você paga por ela e paga muito caro. Portanto, fica muito óbvio que quando você tem uma relação de trabalho, de liberdade entre as duas partes, as partes envolvidas, o empregado e o empregador, obviamente isso facilita. E para derrubar aquela mentira que muitas pessoas falam, olha, então se tiver essa liberdade, o patrão vai querer explorar o trabalhador. Nós estamos em 2024. Quem vai querer explorar uma vez que você precisa de um ao outro? Se você quiser explorar, aí você tem um capitalista que ele é mau como pessoa e ele tem que ser punido porque ele é uma exceção e não a regra. Você acha que, antes de tudo, a gente precisa mudar essa mentalidade e mais? Ao que eu vejo, eu acredito que sim, você já vê essa mentalidade sendo mudada na sociedade justamente por conta da informação e da tecnologia descentralizada? Bom, boa tarde, obrigado pela pergunta. Uma frase resume muito bem esse teu sentimento, que é o mesmo que o meu.
A política, ela é a arte do possível. É óbvio que nós gostaríamos de, por exemplo, apresentar um projeto de lei, uma emenda constitucional, que permitisse para o trabalhador, por exemplo, ele receber o fundo de garantia que é vendido como um direito diretamente no salário, como acontece na maioria dos países do mundo. Mas hoje eu não vejo clima aqui na Câmara e nem potencial para que a gente apresente isso e que seja aprovado. Neste momento, eu acho que no primeiro momento, a gente tem que dar o gostinho das pessoas de elas cada vez mais se libertarem do Estado e verem que com a libertação do Estado elas podem ganhar mais. É comprovado, a gente tem N economias do mundo que adotam esse modelo, quanto mais pessoas estiverem trabalhando, mais a renda do trabalhador vai crescer. E com essa PEC da alforria, onde é liberado através de horas, é óbvio que a gente vai ter mais pessoas no mercado de trabalho. Um dos problemas que a gente tem no Brasil e no mundo é a questão dos jovens, onde o desemprego, as taxas são muito maiores, porque obviamente eles não têm experiência. Então, com essa mudança, a gente pode, por exemplo, dar oportunidade que eles trabalhem 1, 2 dias por semana e vão galgando, então, patamares melhores de salário através da experiência que vão adquirindo. Sobre o que tu falou, sobre a liberdade, sobre as pessoas entenderem que o Estado muito mais atrapalha na relação trabalhista do que propriamente auxilia, eu acho que essa consciência vem melhorando até pelo acesso que as pessoas vêm tendo a informação. A gente tem um êxodo enorme de brasileiros indo para os Estados Unidos buscar a liberdade de poder trabalhar, e a gente não vê o mesmo movimento dos americanos vindo ao Brasil se protegerem através da CLT. Mas, como eu te falei, é um movimento que ele tem que ser trabalhado. A gente já até pensou em oferecer uma PEC, onde o empregador teria que oferecer 2 modelos de contratação. Um sem direito algum, sem férias, sem décimo, sem nada, bem modelo americano mesmo, mas onde provavelmente o salário seria o dobro do que é oferecido quando o cara ele é CLT, porque afinal todo mundo sabe que o empregador acaba tendo 2 empregados quando contrata um, né? Ele paga um para o governo e um propriamente para fazer o serviço que precisa na sua empresa. Então eu acho que é uma evolução. A gente, como eu falei, a CLT, ela data lá de 1943, por 81 anos, ideologicamente, a nossa sociedade foi, digamos, doutrinada que a CLT é uma proteção, quando a gente sabe, e os números comprovam, nós como economistas podemos afirmar com segurança, quanto mais liberdade, mais o trabalhador ganha, e o que a gente tem, muitas vezes, é a antítese disso, né? A gente tem na PEC da deputada Erika Hilton, um modelo assim para as pessoas entenderem de uma forma mais simples. Imagina você ir no médico, você está com uma dor de barriga, o médico vai lhe dar dizendo assim, ó, acabou sua dor de barriga, pronto. A dor de barriga, obviamente, não vai passar. Você precisa da ciência, do remédio para resolver. Isso vale para o problema da renda e do desemprego também. Nós temos na ciência econômica uma fórmula de resolver esse problema, que é com liberdade e com relações mais francas de trabalho entre o empregador e o empregado. Porém, infelizmente, isso no Brasil ainda está caminhando, mas eu espero que nos próximos anos, com uma proposta como essa que eu citei, ou propriamente a minha, já flexibilizando essa questão trabalhista, as pessoas comecem a pegar cada vez mais gosto pela liberdade e entendam que quanto mais livres elas são, mais dinheiro vai sobrar para elas no fim do mês. Perfeito. E só antes de seguir, deixa eu pedir a você que está aqui assistindo a gente que vá curtindo a nossa transmissão, deixando likes, chegando agora quase a 20 mil telas. Então peço que você vá deixando likes enquanto acompanha a próxima pergunta da Josiane Reis. Vai lá, Josi. Boa tarde, deputado. Parabéns pela iniciativa, né? Como o Musa aí já endossou muito bem, são vários desafios, mas é muito bom a gente ter essa alternativa e que seja plantada essa ideia e que ela se calcifique, né? Mesmo com esses desafios aí da mentalidade, minha pergunta seria justamente em torno dessa, mas também gostaria de perguntar sobre a adesão do projeto em si politicamente, né? Porque, vamos lá, a gente tem sim essa questão da mentalidade, até complementando que o principal problema hoje trabalhista no Brasil, além desse engessamento, né, com a CLT, convenções, sindicatos, milhares de sindicatos, a gente ainda tem um peso na justiça trabalhista, mas o nosso problema principal é a produtividade, né? Nós crescemos 2% nos últimos 40 anos, 2,02%. E esse crescimento se deve praticamente todo a crescimento demográfico. E o nosso índice de natalidade despencou a partir dos anos 90, ou seja, onde vai ficar a produtividade? Então, alternativas como essa provavelmente vão despertar para esse problema maior. Mas vou fazer uma pergunta mais sucinta em relação à adesão desse projeto, com quais políticos você já conversou,
Eu acredito que todos saibamos que não vai ter esse apoio, essa adesão do governo atual, obviamente porque ele defende, né, a CLT e todo esse legado de Getúlio Vargas, mas eu gostaria de saber como que está o começo desse projeto aí em relação ao apoio político. Só complementando, né, Josiane, acho muito importante que tu falou sobre a produtividade. O Brasil já esgotou seu bônus demográfico. A gente não tem mais esse bônus. Ou seja, se nós não fizermos reformas profundas na relação de trabalho, nós nos próximos anos ficaremos presos a um crescimento medíocre que não vai ter resultado. Nós vamos empobrecer, literalmente. É bom que as pessoas entendam isso e de uma forma mais didática, assim. O bônus demográfico é conforme ia crescendo a população, por óbvio, nós íamos produzindo mais, mas isso terminou, isso não tem mais futuro no nosso país e já é um problema mundial. Hoje, os números mostram que um trabalhador americano, por exemplo, ele leva 15 minutos para fazer o que um trabalhador brasileiro demora 1 hora. Então, nós temos um percentual aí terrível de produtividade. Sobre a questão de apoiamentos, a deputada Érica, ela galgou alguns apoiamentos, e aí eu vi algumas entrevistas de alguns deputados até meio constrangidos, depois que entenderam meio que era o projeto, quando eles viram que ela terminava também com a 5x2. Eu acho que isso foi uma falha até de comunicação da imprensa em comunicar o 6x1, porque na realidade o projeto ele deixa muito claro que termina no 5x2. Então muitos deputados foram levados, muitos não leram o projeto, a assinarem a PEC, sendo que ela termina, por exemplo, a gente não sabe o que vai fazer, por exemplo, com as nossas crianças. Vocês imaginem que a merendeira, o porteiro, o professor só vão poder trabalhar 4 dias por semana, e as crianças, qual que vai ser o dano a elas, a questão educacional? Então é um projeto da deputada que o que me surpreendeu não foi sequer o apoio, o apoio do PSOL, que é natural que o PSOL proponha coisas absurdas. O ano passado, a mesma deputada, para vocês terem uma ideia, propôs uma lei que a cada empresas com mais de 100 funcionários no Brasil deveriam ter 3% de funcionários que fossem moradores de rua. Aí eu fiz uma conta básica lá e mostrei para ela que não tinha nem morador de rua suficiente para suprir o projeto dela. No fim, o projeto foi aprovado aqui, mas não com obrigatoriedade, sim de forma facultativa. Sobre o apoio do meu projeto, mencionei no começo da nossa entrevista que já contamos com 105 apoios. A gente começou a colher assinaturas no fim da terça-feira passada. A gente está costurando aí, tem que visitar gabinete por gabinete. Muitos deputados não estão nos seus gabinetes, a gente vai até as comissões, enfim. Estamos indo atrás de conseguir as assinaturas, até para que as duas PECs possam andar de forma parelhas ali na CCJ, onde vão ter o relator pela constitucionalidade ou não, e que a gente possa, como sociedade, usando a ciência econômica, usando os modelos aplicados em outros países, para ter uma proposta equilibrada, que flexibilize e que traga renda ao trabalhador. O que todo mundo quer neste mundo é trabalhar menos e ganhar mais. Existem formas para isso, como tu mesmo mencionou, a questão de melhoria da produtividade. E aí a gente não pode abrir mão, por exemplo, do governo. Só que hoje, eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui, na Bélgica. A Bélgica está fazendo um teste, um experimento, onde o governo subsidia algumas empresas para que elas compensem a perda com a produtividade com um dia menos trabalhado em questão de impostos. Só que o Brasil já está com déficit de mais de 100 bilhões de reais, o Haddad aí está enrolando no pacote de corte, os juros futuros estão subindo, o que vai provocar no médio prazo uma queda no ganho das pessoas. Então nós precisamos, primeiro, equacionar a questão fiscal para depois, num segundo momento, tentar fazer esse tipo de teste. Agora, uma proposta que vem de cima para baixo, de uma pessoa que nunca gerou um emprego, que não entende como é que funciona o mercado de trabalho, com o objetivo de provocar caos nas redes sociais e ganhar politicamente com esse absurdo que ela propôs, olha, me surpreendeu muito que quase 200 parlamentares tenham assinado. Mas é isso, né? Muitas vezes o parlamentar é levado à pressão popular, você quer ler propriamente a PEC, mas agora na CCJ, onde vai ser dada a constitucionalidade ou não, e depois dentro da comissão especial, a gente vai fazer um texto, espero, mais bem elaborado, onde os trabalhadores possam não ganhar somente no discurso, mas propriamente no bolso, com menos horas trabalhadas de uma forma mais flexível, copiando o que deu certo no mundo e não inventando a roda como a deputada quer fazer. Perfeito. Deputado Maurício Marcon, obrigado mais uma vez, deputado, pela entrevista, pela presença aqui. Boa tarde. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço a todos. Mais uma pausa rápida, hein? E já voltamos com essa edição especial do Jornal da Oeste, abrindo 2025. Já voltamos. Até já.
deixa eu te contar uma história. Um dia a Juliana, que acompanha aqui o Oeste, descobriu que as calças estavam encolhendo misteriosamente. Ela culpou a secadora, mas a geladeira sabia a verdadeira culpada. O desejo por doces de Juliana era horrível. Um dia, tarde da noite, ela se viu desesperada dentro do carro, pois acordou de madrugada e foi atrás de um sorvete. Determinada então, decidiu que era hora de uma mudança ou iria comprar calças maiores. Juliana viu aqui na Oeste sobre um suplemento que poderia ser útil e imaginou que animador seria tomar algo para ajudar na perda de peso, queimando gordura indesejada. Com esperança renovada, ela partiu para uma nova tentativa e foi então que descobriu o Top Form, sua arma secreta pro sucesso. Conheça o Top Form, seu super aliado do emagrecimento, maior controle de apetite e queimador de gordura. Contém a potente combinação do Psyllium, Quitossana e a laranja moro, uma combinação que vai aumentar seu metabolismo mesmo em repouso. Quitossana, seu novo melhor amigo, bloqueador da absorção de gordura. Laranja moro acelera o metabolismo, queimando gordura mesmo em repouso. Psyllium, fibra que retarda a absorção dos carboidratos, evitando estufamento na barriga e picos de glicemia. Cromo reduz vontade de doces, controlando os desejos por açúcar com eficiência. Espirulina, microalga repleta de nutrientes e que os astronautas da NASA utilizam, considerado alimento do futuro. Antocianinas, um ótimo pré-treino, bombeando mais sangue e nutrientes para os seus músculos. Peça seu Top Form agora. E atenção, os 10 primeiros que ligarem, além do Guaraná mais café verde de brinde, receberão outro presente, um gel termogênico redutor de celulite, flacidez e medidas. E mais, ligando agora você receberá um descontão de 70%. Não perca mais tempo, adquira o seu Top Form hoje mesmo. Eu repito o número, anote direitinho aí, 0800 400 6216. Top Form é o seu novo suplemento aliado do emagrecimento. A legislação sobre aborto na Noruega não era alterada há 46 anos. Por lá, o procedimento está legalizado se realizado em até 12 semanas. Mas o parlamento alterou essa norma. Esse assunto foi trazido aqui ao Jornal da Oeste pelo nosso correspondente na Europa, Sérgio Tavares. Exatamente, esta é uma notícia que eu sou sincero, até me custa um pouquinho a dar, porque tem contornos cruéis, diria eu. Eu nunca pensei, sinceramente, que se chegasse a este ponto. Então, é que todos nós sabemos que esta questão do aborto em todo o mundo não é consensual, porque muitos defendem que não se deve abortar em situação alguma sob o lema de defender a vida, mas outros admitem que em situações excepcionais, como por exemplo as más formações do feto, o perigo de morte para a mãe ou gravidezes em menores geradas, por exemplo, através de violações, alguns admitem que nessas situações facilmente se entenda que se proceda ao aborto. Só que o que a Noruega está a fazer não é nada disso. O que eles estão a fazer é, eles estão a permitir que se aborte não apenas nessas situações, mas que se façam abortos seletivos por sexo. Ou seja, se uma mãe souber na ecografia que o bebê vai ser, por exemplo, menina e ela cria um rapaz, na Noruega ela pode simplesmente abortar, porque não tinha um rapaz, saiu uma menina e vice-versa. Mas lá na Noruega vão ainda mais longe. Na Noruega eles permitem também agora, com esta nova lei, que se procedam a abortos para redução de gêmeos. Ou seja, uma mãe que tenha gêmeos e que não queira ter 2 ou mais filhos de uma vez, pode simplesmente escolher autenticamente matar um ou mais deles e ficar apenas com um. Ou seja, isto é absolutamente macabro, mas é a realidade que se está a viver lá na Noruega. E pior ainda, é que se isto aqui já vos está a chocar, eles ainda vão mais longe e aumentaram o limite legal de 12 semanas para 18, para qualquer mulher poder abortar até 18 semanas. Ou seja, por exemplo, uma grávida de 17 semanas, que é 4 meses e meio, pode abortar. 4 meses e meio. É uma fase em que, como sabemos, o bebê está já num grau elevado de desenvolvimento. E atenção, que ainda há a possibilidade de se estender esse limite das 18 semanas mediante a aprovação de um conselho médico. Isto quer dizer, então, que a Noruega passou daquela fase do, entre aspas, vou abortar porque não quero ter um filho, para a fase do vou abortar porque não queria que fosse este o sexo do bebê.
ou então vou abortar porque não quero ter gêmeos, não me dá jeito ter gêmeos. E podem fazê-lo, como eu disse, como eu referi agora, em estado avançado de gravidez, nomeadamente com quase 5 meses. É absolutamente macabro. E, obviamente, esta nova lei do aborto na Noruega está a gerar muita controvérsia e reações negativas, entre as quais a Igreja Católica, e por isso mesmo na Noruega realizou-se na paróquia de Nossa Senhora, que se localiza em Alesund, numa cidade local, promoveu-se no passado domingo um dia de oração pelos nascituros, para que chamar a atenção do mundo desta situação, porque eles dizem que mais do que fazer manifestações de rua, a Diocese tenta responder através de oração, reflexão e consciencialização das pessoas, porque estas leis do aborto foram votadas no Parlamento no passado dia 3 de dezembro e vai mesmo em frente. Então, como referi, estão a suscitar imensos, intensos debates na sociedade norueguesa, com a igreja e líderes religiosos então a expressarem preocupações, tristeza, preocupações éticas, morais, porque consideram que isto é um crime, um atentado e um enfraquecimento da proteção à vida. E eu termino, perante estas notícias, eu vou terminar esta minha intervenção citando um Prémio Nobel da Paz em 1979, em Oslo, precisamente lá na Noruega. Esse Prémio Nobel da Paz chamava-se Madre Teresa de Calcutá, que na altura, em 1979, ela dizia que o aborto comprometia a paz e que os nascituros são dos seres humanos mais vulneráveis do nosso tempo. E que se uma mãe podia matar o seu próprio filho no útero, o que é que impede cada um de nós de nos matarmos uns aos outros? E foi esta a frase então que ela disse em 1979 e agora, mais de 40 anos depois, assistimos a estas leis absolutamente incompreensíveis, onde se matam seres humanos por autêntico capricho e não por razões justificáveis, como eu referi então no início da minha intervenção. Que coisa, informações chocantes, eu diria, trazidas aí pra gente pelo Sérgio Tavares, direto da Europa. Muito importante, né, a gente contar com o Sérgio aqui e acompanhar o que está acontecendo em países como a Noruega, por exemplo, porque, como o Sérgio fala sempre, né, toda essa agenda, cedo ou tarde, acaba se replicando, é levada para outras partes do mundo, para outros países e muito possivelmente vai chegar, por exemplo, aqui ao Brasil. Então é muito importante a gente acompanhar com atenção o que já está acontecendo em outros locais. Obrigado, viu, Sérgio, pelas informações todas. Boa semana por aí. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço para vocês, para toda a equipa, para toda a nossa audiência do Jornal da Oeste. O boicote ao grupo Carrefour, após declarações do CEO da empresa sobre a qualidade da carne brasileira, gerou uma grande polêmica no meio do agronegócio no país e a empresa teve que se retratar. Nós conversamos sobre isso com a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Como é que a senhora interpretou esse recuo do Carrefour? Primeiro porque as empresas fornecedoras de carne para o Carrefour brasileiro, que a França importa é ínfima a quantidade de carne que vai para o mercado francês, carne brasileira. Nós exportamos sim para o mercado da União Europeia, mas não especificamente para a França. Então, depois que causaram uma desinformação, um dano à imagem dos produtos brasileiros, agora vim com uma cartinha dizendo, olha, não era bem isso, a comunicação falhou. Me desculpe, isso é uma desculpa protocolar. O dano que foi feito à imagem dos produtos brasileiros precisa ser reparado, e não com esse pedido de desculpas. O que nós precisamos é que esse CEO, né, primeiro, não faça mais isso, e que esse pedido seja feito na França, não aqui só para o governo brasileiro. Ele precisa explicar lá no país dele por que ele disse isso. Nós temos aí uma escalada, na minha opinião, por conta da votação do acordo Mercosul-União Europeia hoje, deve ter acontecido hoje no parlamento francês, e por isso toda essa reação dos produtores. Mas você há de convir, não é porque eu não quero que venha vinho francês que eu vou colocar, vamos dizer, um defeito no vinho ou falar que ele é de má qualidade, porque o Brasil não quer a importação desse vinho.
É o que eles estão fazendo lá. Então, colocando o nosso produto de qualidade, que nós exportamos para mais de 160 países do mundo. Como disse aí o deputado Alceu, eu ouvi, não foi à toa que nós chegamos onde nós chegamos, com a qualidade, com a eficiência dos nossos produtos. Nós trabalhamos muito para isso. E agora não pode vir o CEO do Carrefour e de outros supermercados, já não é mais só o Carrefour. E, além do mais, o mais inacreditável foi o CEO da cooperativa Tereos, que tem 6 usinas aqui no Brasil de etanol, de cana-de-açúcar, que vende a marca Guarani, do açúcar Guarani aqui no nosso país, uma marca super tradicional, dizer que o Brasil não cumpre com as suas, com a política ambiental adequada, que nós temos problemas sanitários. Isso é inadmissível, e essa carta de desculpas eu acho muito pouco pelo dano de imagem que se causou aos produtos brasileiros lá fora. Olha, senadores, sobre isso, o ex-presidente Bolsonaro fez agora à tarde uma postagem nas redes sociais, que eu vou colocar aqui para quem está nos acompanhando, dizendo o seguinte, abro aspas, Macron sabota o Brasil com mentiras ambientais. Nosso agronegócio é o melhor do mundo, mas Lula não faz nada contra as mentiras espalhadas por seu amigo. Fraco e submisso. No meu governo, respondemos esses ataques à altura. O Brasil é soberano e não deve se curvar a ninguém. Fecho aspas, postagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí volto com a senhora, senadora. Como é que a senhora avalia a postura do governo Lula nesse caso? De fato, faltou uma ação mais enérgica, como está cobrando o ex-presidente Bolsonaro? Olha, eu acho anteontem, o ministro Fávaro se colocou numa posição que eu achei muito boa. Acho que recuou muito rapidamente, né? O governo não deveria ter aceitado essas desculpas dessa maneira tão rápida. Eu acho que as desculpas são necessárias, mas eu fiz um requerimento aqui no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, chamando o embaixador francês, porque quando a ministra da Agricultura da França faz a fala que fez também contra, contra os produtos agropecuários brasileiros, então aí passa sim a ser um problema de Estado. Então, por isso, nós convidamos, eu não posso convocar, mas convidar o embaixador para ele que venha aqui e dê um esclarecimento. Eu acho que a França tem todo o direito de não querer entrar no acordo do Mercosul e União Europeia. É um problema francês, eles que se resolvam lá, né, vão perder subsídios, vão perder competitividade, têm medo da eficiência da nossa agricultura, as nossas leis ambientais são muito mais rígidas que as dele, enquanto nós falamos aqui de 20% mínimo, né, no caso, em alguns casos do bioma cerrado, até 80% de preservação no caso da Amazônia, lá eles falam em 4% de pousio. Pousio é deixar a terra do jeito que ela está por um período. Então, nós temos vantagens comparativas, tanto na legislação ambiental, que a nossa é a mais rígida do mundo, eu não conheço outra, olha que eu tenho procurado, né? Então, eu acho que os franceses precisam de uma desculpa muito mais robusta, tanto para o Brasil, para os agricultores, para os produtos brasileiros. Agora, aí o governo tem que fazer o que ele pensa que é melhor. Aí tem o Itamaraty, tem a Casa Civil, eu acho que deviam ser mais duros, sim, com o governo da França. Senadora, vou trazer aqui para a conversa também os nossos comentaristas que têm perguntas para a senhora, o Bruno Musa e o Diogo da Luz. Você começa, Musa, boa tarde. Boa tarde, Brown, boa tarde, senadora, boa tarde a todos, obrigado pelo seu tempo. Bom, vamos lá, eu estou acompanhando de perto esse caso, até pela minha atividade principal, a parte econômica, e eu vejo cada vez mais muitas empresas se distanciando do que é realmente a vontade do seu próprio consumidor, e aqui ele atacou de frente o que eu considero, bom, os números consideram que é o único que puxa a produtividade brasileira. A produtividade brasileira está estagnada há 35 anos, basicamente, em termos reais, e a gente vê o agro sim puxando. Então, realmente foi algo, na minha opinião, completamente impensado do CEO global, até porque o Brasil representa o segundo maior faturamento do Carrefour no mundo. Está entre os principais países que têm o maior número de lojas por aqui. Ao mesmo tempo, agora há pouco, eu recebi uma notícia da Broadcast falando que
nessa retratação, que tivemos todos a oportunidade de ler, ele não fala que voltará a comprar carne. E nessa matéria fala que uma informação do próprio broadcast mostrava que ele já vinha não comprando carne do Brasil antes mesmo de que ele tornasse público esse anúncio. A senhora sabe alguma coisa sobre isso? Se ele não comprava mesmo e se essa retratação foi apenas um mero pedido formal de desculpas, mas que as compras não voltarão ao normal? Olha, a França compra 0,02% de tudo que se exporta para a Europa. É ínfima a quantidade de carne bovina. Compra um pouquinho mais de carne de frango, mas também é muito pequena em relação ao que se exporta tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos e muito mais, mas muito mais para a China, para a Ásia. Então ele não comprava carne, ele fez isso para poder agradar os produtores franceses, dizendo que o Carrefour é quem suporta a compra de toda a agricultura dos agricultores franceses, mas ele disse, ele sequer se desculpou, ele disse que a França vai continuar, o Carrefour francês vai continuar comprando carne da França e da Europa e que o Carrefour brasileiro que continue comprando carne aqui no Brasil. Foi mais ou menos isso que ele disse. Então, na verdade, foi uma carta muito protocolar, né, diante da confusão que ele criou para ele mesmo, porque hoje nós temos aí muita gente, eu estou recebendo aqui inúmeras mensagens, e hoje lá na frente parlamentar eu ouvi de várias pessoas que as pessoas não querem mais comprar no Carrefour, não é carne, não é não entregar carne, eles estão revoltados com a atitude do Carrefour. Eu acho que isso foi um tiro no pé, mas isso não justifica de qualquer maneira a fala do CEO francês e a retratação muito menos, que foi uma retratação muito tímida, né, muito protocolar para o tamanho do estrago que ele pode causar. Não ao comércio com a França, mas ao comércio com o resto do mundo, falando que o produto brasileiro não tinha qualidade, vinha de área de desmatamento e também a parte sanitária, que é o cúmulo, porque o Brasil é signatário de vários protocolos, recebe missões todos os anos aqui para ver os nossos frigoríficos, como é que nós abatemos, vão às propriedades, ver como é que é a nossa cadeia de produção, não só de carne, mas de soja, enfim, de vários produtos, e aí ele não importa a carne, então qual a necessidade de dizer que o nosso produto tem problemas, que o nosso produto não é um produto de qualidade? Então isso é querer, como os jovens gostam de falar, lacração com a nossa carne. Isso é muito ruim e não é uma simples carta que vai resolver esse problema. E para fecharmos, Diogo da Luz. Sua pergunta, Diogo, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, senador. Um prazer falar com a senhora. Me parece que a fala de Alexandre Bompard, o presidente do Carrefour na França, é, no mínimo, risível, é simpatética, porque ele querendo agradar os seus produtores rurais, e vale dizer, eles são apenas 2% da população francesa, ele deu um tiro no pé, especialmente do Carrefour Brasil, que vai ficar afetado, sem dúvida alguma, né? Como bem disse a senhora, menos de 0,2%. De cada R$100 exportados para a Europa, 14 centavos apenas vão para a França, não para o Carrefour. Me parece que teria sido muito mais lógico se ele tivesse dito: nós já não comprávamos há muito tempo porque os nossos clientes preferem carne francesa, por exemplo, sem arrumar confusão com ninguém. Agora, de outro lado, além desse quesito do boicote, que eu acho válido, sem dúvida alguma, será que a nossa reação institucional não está sendo um pouco forte demais? Não estamos valorizando demais uma fala tão infeliz, tão desprezível daquele presidente? Olha, eu acho que não, porque isso não é uma simples fala. A gente começou a ver outras empresas, então isso pode ser uma escalada. Por quê? Porque o Parlamento da União Europeia vai votar esse acordo. Se vão referendar ou não, tudo indica que sim. Mas a França, desde o início, desde o primeiro momento, ela foi contra esse acordo. Agora, ela não pode colocar a imagem do produto brasileiro para o resto da Europa, dizendo que o nosso produto não é bom. Então, não é a simples fala de quem nem compra a carne brasileira que está em jogo. O que está se falando é a imagem, uma crise de imagem que querem fazer em cima dos produtos brasileiros.
E não é só a França, tem outros países que não querem também a entrada do Mercosul na União Europeia. Outros querem muito, Alemanha, Espanha, Portugal, enfim, alguns países veem a necessidade. Mas a França e alguns outros países não querem. Desde a Irlanda, quando nós negociamos esse acordo em 2009, o grande problema, porque nós vendemos para a Europa cota de carne. Então, hoje nós mandamos 90 mil toneladas para toda a Europa com tarifa zero e nós passaríamos, acho que, a vender mais 100 mil toneladas, que não é nada diante da produção brasileira do que se exporta do Brasil para outros lugares do mundo. Mas eu acho que nós não podemos deixar, quer dizer, um produto de qualidade, um produto que tem excelência na sanidade, ter uma mancha como essa, porque isso acaba indo para outros países. Eu estive na China há alguns dias atrás e hoje a China já fala também de meio ambiente, de desmatamento, se o Brasil desmata. Olha, quem são os outros países do mundo que podem falar do Brasil no sentido de lei ambiental? Nós temos o Código Florestal brasileiro, que é a mais rígida política de preservação e conservação que eu conheço. Pode ter outros, mas eu desconheço. Então, nós não podemos que isso, Vitor, se alastre para o resto do mundo. E o que a Europa serve para nós é de vitrine, né? Olha, a Europa compra a carne brasileira. Agora, a Europa dizer que a carne brasileira não tem qualidade, isso é muito ruim para a nossa imagem com outros países no mundo. Perfeito, é a avaliação da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura. Obrigado, senadora, pela presença aqui com a gente. Boa tarde, até uma próxima. Boa tarde, eu que agradeço. E se você ainda não curtiu, dá tempo, hein, gente? Não esqueça, deixe likes aqui pra gente na nossa transmissão, nesse primeiro Jornal da Oeste de 2025. E já voltamos, relembrando mais destaques da nossa programação. Até já! Olá pessoal, é impressionante. Cada vez mais as pessoas estão reclamando de dores. Não é normal sentir dor, não podemos nos acostumar com isso não. E aí eu tenho falado sobre o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold. Dá uma olhada nesse depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou, a sua também pode ser diferente. Você que está aí com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, eu te apresento o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold, que também auxilia no combate à diabetes, pressão alta e no controle do colesterol. É aprovado pela Anvisa, não tem contraindicações, tem origem garantida. E o melhor, você pode tomar na forma de cápsulas ou em pó. Temos um número exclusivo, tá aí, ó, 0800 031 1070. E para quem ligar agora, além do desconto tradicional da Revista Oeste, 70%, também vai levar o colágeno tipo 2 para acelerar na sua recuperação da cartilagem, das articulações e mais. Essa câmera Wi-Fi. Ora Pronobis, Vita e Gold, de novo eu vou repetir, 0800 031 1070. Ora Pronobis da Vita e Gold. Após sucessivos cancelamentos, a influenciadora Jojo Todinho foi estrela das campanhas de Black Friday e vendas de Natal da Havan. Vamos relembrar. Luciano Hang, dono da marca, recepcionou a artista no aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina. Haviam boatos que eu estava na pior. Bem-vinda, Jojo Todinho! Muito obrigada, Luciano! E aí, vamos cancelar tudo? Sim! Havan só cancela preço alto! Bem-vinda! Tintim! Tintim! É isso, Rão, o que achou da sacada do Luciano Hang e da Jojo Todinho?
Propaganda espertíssima, parabéns ao Luciano Hang, dando troco, né? Ele que andaram reclamando, ele não está apoiando as pessoas. Não, ele está ali fazendo o trabalho dele sério, gerando emprego, papel de empresário, que é o que ele tem que fazer. E nesse caso, ele praticou uma justiça com essa moça que está sendo vítima da lacração só porque ela assumiu a posição ideológica dela de direita. Parem com isso. Todo mundo no Brasil pode assumir a posição que quiser. Botem na cabeça uma coisa: ideologia é ferramenta de otário. Isso, esse é o primeiro ponto. Ideologia é instrumento de dominação. Mas cada um tem a liberdade de ter a sua. E a sua ideologia só não tem o direito de tirar o direito do outro, de agredir o outro, de desrespeitar o outro. Então, Luciano Hang, parabéns para você. Pois é, né, Serrão? E falando em ideologização, esse movimento partiu justamente de outras marcas, né? Não da Havan, mas sim das marcas que retiraram a JoJo da sua publicidade, que cancelaram contratos. A gente falou dias atrás aqui da Avon, marca de cosméticos, foi uma das empresas que tinha a JoJo como sua garota propaganda e aí reviu esse contrato depois que ela se posicionou politicamente. Então esse movimento de ideologização não parte da Havan, né? Justamente o contrário, aqui é uma reação, né, do consumidor, inclusive, a essas marcas, mas quem trouxe para o debate, que deveria ser sobre a qualidade do produto, o preço, custo-benefício, né? É sobre isso o mercado comercial, né? Mas quem trouxe a questão política para a mesa foram essas outras marcas que cancelaram a JoJo. E aí vem a resposta do consumidor, né, Serrão? Exatamente. Cancelaram a JoJo por quê? Porque ela fez uma crítica dura à cultura woke. Cultura woke que acabou de tomar uma goleada fragorosa na eleição norte-americana com a derrota da Kamala Harris. Então, a JoJo representou aqui no Brasil o papel do que tem que ser o artista sério. Ela tem suas posições, mas faz o seu trabalho comercial, que deveria ter sido, de novo a palavra, respeitado pelas marcas, para quem ela ajudou a ganhar, com certeza, tanto dinheiro e tanto cliente. Então, o Brasil precisa acordar. Essa onda woke, a gente tem que se libertar dela. Ela só tem causado prejuízos, ódios, brigas artificiais e a gente não pode ficar convivendo nisso. A gente tem que pensar seriamente aqui no Brasil, levar a sério a palavra pacificação e botar a vingança de lado. Se o sistema de poder no Brasil começasse a fazer isso, já seria muito bom, mas ele não vai fazer por livre e espontânea vontade, não. Então, eu repito, Senado, toma vergonha na cara e cumpra o seu papel. É hora de trabalhar pela pacificação de verdade e não na conversinha fiada. E por hoje é só. É assim que a gente encerra esta primeira edição do Jornal da Oeste de 2025, renovando a você os nossos votos de que seja um grande ano, que 2025 comece com muita prosperidade, saúde, boas vibrações, que seja um ano iluminado para você. Amanhã tem mais Jornal da Oeste, ao vivo, às 4h pelo horário de Brasília. Um feliz 2025, um grande ano novo para você. Continue ligado, hein? O Oeste Sem Filtro está chegando também com uma edição para lá de especial. Continue ligado. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Fique com Deus.